galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje de fato a gente vai analisar o HTML que eu prometi na última aula. O meu plano era de ter feito toda a análise e tudo em um vídeo só, mas acabou ficando muito longo o vídeo. E o que acontece? Eu tô conciliando essa série de vídeos aqui com o meu trabalho. Eu trabalho híbrido 3 dias na semana. Eu tento gravar depois do trabalho e naquele vídeo específico, cara, deu um monte de coisa errada, tipo, o celular esquentou pra caramba, parou de gravar, aí teve uma hora que eu gravei a tela, mas não gravei minha câmera, aí teve hora que ficou com o som zoado, então tipo assim, eu tive que regravar e no final eu não terminei. Aí já era mais de meia-noite, tipo assim, eu, se eu não me engano, acho que era uma quarta, e aí no outro dia eu ia ter que acordar cedo pra ir trabalhar presencial. Eu pensei, cara, eu acho que é melhor eu deixar essa primeira parte só de configuração, e aí depois eu faço realmente a análise completa em um vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Se eu gravar agora, não vai ficar legal, porque eu não tô com o cérebro, sabe aquele momento que você já tá tão cansado que o seu cérebro derrete? Eu já tava nesse ponto. Aí por isso que eu preferi deixar pra segunda parte. Então nessa aula aqui a gente vai de fato analisar o HTML, eu vou explicar linha por linha, você vai entender literalmente tudo que tá naquele código. Bora lá pro que interessa. Eu já deixei separado o navegador nessa aba aqui, o VS Code aqui desse lado. Eu vou mostrar pra vocês como abrem o projeto. Então vocês vão vir aqui em File, que é arquivos. Aí vocês vão em Open Folder para abrir a pasta do projeto. Eu coloquei aqui em vídeo 00 projetos. Eu coloquei nesse outro aqui. Esse aqui vocês ignoram. Gato Dev Web. Abrir a pasta aqui, eu coloco Select Folder, que ele vai selecionar essa pasta e abrir pra gente. Quando a gente abre aqui, tem alguns arquivos que eu já deixei estruturado pra gente. A nomenclatura dessas pastas aqui não é por acaso, é uma nomenclatura muito comum que a gente usa no dia a dia do trabalho. É legal vocês estarem habituados com esses nomes aqui, porque é bem provável que vocês vão ver eles muito no trabalho. Aqui a gente tem a pasta Assets, que é onde eu coloquei todos os arquivos de imagem, então se eu tivesse mais imagens eu colocaria aqui. Alguns projetos as pessoas colocam o CSS também junto com os assets, mas em geral aqui se eu tivesse ícones, se eu tivesse arquivos de fontes, todo tipo de arquivos que o meu projeto precisa, não é qualquer tipo de arquivo, tá? São normalmente coisas que vão alimentar o nosso sistema. Imagens, fontes, GIFs, vídeos, sabe? Que faz parte do conteúdo, fica aqui dentro dessa pasta Assets. Aqui a gente tem a pasta Public, existe um motivo da gente ter essa pasta Public e esse arquivo aqui. Eu vou explicar para vocês depois do porquê que esse arquivo aqui está separado numa pastinha chamada Public. E aqui, pasta SRC, que é onde a gente vai ter o core do nosso projeto. Então aqui é onde é o coração, onde a gente mais vai mexer. Então SRC é uma abreviação para source, que significa fonte. Então é onde a gente vai ter o nosso código fonte, aonde a origem de tudo. Então eu vou ensinar para vocês como que a gente abre esse HTML numa nova pasta, não é nem numa nova pasta, na verdade, é no navegador, de uma forma muito simples, usando a extensão que a gente instalou lá na nossa aula de configuração do VS Code. Então vocês vão vir aqui, ó, com o botão direito do mouse e vai colocar em Open with Live Server. Isso significa que a gente vai abrir o nosso arquivo utilizando a extensão do Live Server. E aí ele vai abrir aqui pra gente. Ele já abriu aqui do lado. Eu posso fechar essa outra aba aqui. E aqui a gente tem todo o nosso sisteminha já no jeito aqui. Então como a gente vai analisar o HTML, eu vou abrir ele aqui, ó. Clico em cima, ele já aparece pra mim. E aí eu escondo aqui, ó, se eu clico aqui, ele esconde essa aba lateral aqui pra gente ter mais espaço aqui de código. Esse daqui é o nosso HTML. Antes da gente começar a analisar o código, eu quero que vocês tenham 2 conceitos muito claros na mente de vocês. O primeiro, eu já falei na outra aula, que é o conceito de boneca russa, uma coisa dentro da outra. Isso vai ser uma estrutura que a gente vai seguir constantemente no código, não só no HTML, mas no CSS e no JavaScript, e em toda a programação a gente sempre segue esse conceito. E o outro conceito é o de caixas. Então, para a gente conseguir entender o HTML, a gente precisa entender que tudo são caixas. Então, pensa no conceito de que a gente tem gatos. Gatos gostam de quê? De caixas. Então, os nossos gatinhos, eles estão ali porque eles estão cada um na sua caixinha. Então, é extremamente importante que vocês entendam tags, estruturas no HTML,
são caixas. Então eu crio várias caixas e aí eu movimento essas caixas de um lado para o outro. É assim que funciona a estrutura do nosso HTML. Entendido isso, a gente pode começar a analisar o nosso código. Bora lá analisar esse código. Aqui a gente tem esses negócios aqui que tem um símbolo de menor, um símbolo de maior, tipo, ele tem isso aqui assim, ó. Abre aqui e fecha aqui. A gente chama isso aqui de tag. Então no HTML tudo são tags. Aí beleza, a gente tem várias tags. Todo HTML, obrigatoriamente, ele precisa ter essa aqui no início do documento, do arquivo. Isso porque ela indica para os navegadores que vão ler esse arquivo que isso aqui é um HTML. Então o navegador ele vai começar a ler o que a gente escreveu de cima para baixo e aí ele vai entender, isso aqui tem que ser um HTML. Então o que tem aqui dentro tem que interpretar como um HTML. O segundo item, a tag HTML. E aí a gente passa uma configuração para ela dizendo que esse arquivo, essa página que a gente está escrevendo, ela é em português do Brasil, que poderia estar em outro idioma também. E aí é muito importante, ó, se a gente olha aqui do lado tem essa setinha e eu posso meio que colapsar, assim, comprimir. E aí tudo tem que estar dentro da tag HTML. E aqui embaixo é o fechamento dessa tag. Quase todas as tags, não são todas, elas abrem e elas fecham. Isso serve para a gente indicar onde começa e onde termina. Se a gente pensa de novo como uma caixa, é onde a caixa inicia e onde ela termina. Então é um quadrado aqui que a gente criou. Aqui a gente configurou e disse para o navegador que essa página está em português do Brasil. Depois a gente vem para essa tag header. Lembrando, ela tem uma abertura e um fechamento. Agora, quando a gente está no header, a gente tem que pensar no esqueleto do Frankenstein. O esqueleto tem uma cabeça e um corpo, certo? Então a gente tem essa mesma estrutura aqui, ó, cabeça, corpo. Aí aqui na cabeça a gente configura algumas coisas que não vão ser visíveis. É como se a gente estivesse configurando os neurônios ali. Não é bem o cérebro, mas é como se a gente tivesse iniciando a estrutura ali de comportamento de algumas configurações da nossa página. Então aqui a gente tem essa tag meta, né? Ela aparece mais vezes e ela tem algumas propriedades. Por exemplo, aqui a gente passa o char7 UTF-8. Isso serve para a gente conseguir interpretar todos os caracteres que a gente precisa para escrever sites português do Brasil. Porque se a gente tira isso, alguns caracteres podem ficar desconfigurados. Outra coisa também que a gente configura aqui é o title. Vocês podem ver que agora o title ele tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, que indica aonde inicia o title e aonde encerra o title. Aqui é o gato meme, que foi o que eu coloquei aqui, é tanto que se eu vier aqui e colocar 2 e apertar Ctrl S para salvar, ele já atualiza aqui. Isso é devido àquela extensão que a gente instalou, tá? O Live Server. Esse title aqui vai definir o título aqui da nossa aba no navegador. Deixa eu esconder aqui para a gente conseguir enxergar melhor as coisas. Outras propriedades que a gente pode passar para essa tag meta é o viewport. Essa configuração aqui, ela é uma forma de configuração inicial para o nosso site se adaptar no mobile. O que ela diz? É o viewport, que seria a visualização do nosso site. A gente define que o conteúdo deve ter uma largura equivalente ao dispositivo. Então, se a gente tiver tela menor, ele vai se adaptar a uma tela menor. Se a gente tiver numa tela maior, ele vai expandir e se adaptar numa tela maior. Isso aqui não é uma configuração definitiva. Não é só essa linha aqui e o nosso site já vai se adaptar 100%, porque pode ter cenários onde as coisas não funcionem tão bem. Mas isso aqui é uma configuração inicial para ele pegar a escala do nosso site e conseguir fazer essa redução. A gente tem também essa tag link. Ela serve para linkar o nosso HTML a um arquivo externo. Nesse caso aqui, a gente define qual tipo de arquivo que é por esse fill aqui. E aqui eu tô dizendo icon. Essa tag link é o que vai definir essa imagem aqui, que é da aba do nosso navegador. Então, até tá colocado errado aqui, porque não é 2 barras não, é uma barra só. Não era nem pra estar funcionando, na verdade. Estranho que funcionou. A gente tem esse href, que é o endereço onde aquela imagem tá salva. Então, a gente vai procurar por essa imagem, essa daqui que a gente tá vendo. Coloquei ponto, ponto. Esse ponto, ponto, ele significa saia da pasta onde você tá, procure uma pasta chamada public. Dentro dessa pasta public, vai ter essa imagem aqui. Então, é literalmente
somente o endereço como com CEP, rua e número. Vamos olhar aqui se tá correto. Então, primeiro, saia da pasta, porque aqui a gente tá dentro da pasta SRC. Se a gente olha por aqui, ó, o arquivo que a gente tá vendo é o index.html e aí a gente tá dentro da SRC. O arquivo que a gente procura não tá na pasta SRC, ela tá na pasta public. Então, saia dessa pasta, procure pela pasta public, dentro dela vai ter o arquivo, então está correto. E aqui a gente coloca aqui o tipo do arquivo que a gente está usando na aba aqui é um PNG, é uma imagem do tipo PNG. Aí, outra configuração também do link, então uma tag que tem várias configurações aí, é o Style Sheet. Isso aqui é o CSS. A gente define o arquivo de link para o nosso CSS, do tipo Style Sheet, e aqui a gente passa aonde que ele tá. Como o nosso CSS tá na mesma pasta que o nosso HTML, então você não precisa fazer nada, ele já tá aqui, você só chama o nome do arquivo, porque eles estão no mesmo nível. E é isso a parte do head. Agora a gente vai pro body. O body é onde tudo da nossa pasta tá visível. Terminou as configurações da cabeça do nosso site, agora a gente vai pro corpo do nosso site. Como a gente já terminou essa parte, eu vou fechar aqui e agora a gente vai pro body. Dentro do body a gente tem um negócio engraçado aqui, a gente tem um tal de header. Não confunda header com head. Head é literalmente cabeça e header é cabeçalho. O cabeçalho de um site normalmente é aquela faixinha que fica no topo do site. Então, no YouTube, por exemplo, onde fica a parte de pesquisas, onde fica um menuzinho lateral, isso é um header. Ele normalmente não muda e é o mesmo para o site inteiro. Então, a gente deixa ele separadinho na caixinha dele de header. Bom, dentro da caixinha do header, a gente tem aqui algumas outras tags. Então, lembrando do conceito da boneca russa, é uma coisa dentro da outra. Então, a gente tem a caixa header. Dentro da caixa header, a gente vai ter um elemento chamado H1. H1 é para título de texto. E eles têm pesos que simbolizam a importância dele. Então, o H1, ele é o mais importante na página. É o que normalmente o Google utiliza como prioridade para indicar o site, por exemplo. Então, é muito importante que o H1 ele represente do que o site se trata. Então, a gente tem um H1, que é esse daqui, e aí é esse mesmo texto que a gente tem aqui. Então, se a gente coloca Gato Meme 2, porque lançou um novo filme, ele muda aqui pra gente. Esse H1, ele tem um class title. O que é esse class title? Quando a gente estiver trabalhando ali com o CSS, a gente vai ver que algumas coisas podem ser otimizadas, e aí a gente não precisa ficar copiando e colando o mesmo código. Então, a gente usa classes, que é uma forma de dar nome a esse elemento e conseguir colocar um estilo específico para ele. Vai ser aplicado um estilo para todos os lugares onde eu usar essa mesma classe. É uma forma da gente isolar o nosso CSS e só utilizar ele em lugares específicos. Aqui embaixo a gente tem uma tag nav, é uma barra de navegação, é um menu de navegação. Então a gente usa essa tag nav, que ela tem o fechamento, que é pra gente dizer onde essa barra de navegação começa e onde que ela termina. Essa barra de navegação é essa mesma daqui. A gente consegue inspecionar esses elementos e ver o HTML deles. Eu venho aqui, seleciono esse item aqui, venho com o botão direito e aperto aqui em inspecionar. Ele aparece para mim isso aqui. Então, isso aqui é a estrutura HTML, a mesma que a gente está vendo aqui, só que a gente tem o styles aqui. Deixa eu olhar aqui, ó. Tem a tag nav, aí dentro tem essa outra tag aqui, essa outra, essa outra, e essa outra, e essa outra. A mesma coisa aqui, ó. E a gente consegue mudar propriedades aqui e ver como que fica sem alterar o nosso código. Isso é muito legal para a gente estar testando. Eu vou minimizar aqui e vamos continuar analisando aqui o código. Então, aqui a gente tem uma lista de itens e é uma lista de itens não ordenada, que é uma UL, que significa Unordered List. Essa lista não ordenada, ela serve para a gente organizar os nossos itens aqui. Toda lista, ela define aonde a lista começa e aonde a lista termina. E quais são os itens dessa lista? Os itens dessa lista a gente define com essa tag LI. Então aqui eu só coloco que eu vou ter uma lista, aqui eu coloco os itens que vão fazer parte
parte dessa lista. E aqui, de fato, o conteúdo que vai ter dentro dessa lista. Eu falei lista não ordenada porque a gente tem um outro tipo de lista que é o order list. Esse order list, ele vai colocar um número para cada item. Então, eu posso até mudar aqui, ó. Opa, OL e aqui OL também. E aí, tá vendo? Ó, ele colocou os números aqui. Ele desconfigurou o meu CSS porque ele tá esperando estilizar uma UL e não uma OL. Então, lembre-se, order list para itens em ordem, UL para unordered list, itens sem ordem, que normalmente ele fica com uma bolinha do lado, no lugar do item, do número do item, mas a gente tira isso com CSS depois porque fica meio feio. Então, tipo, aqui tem as bolinhas, que aqui ficaria a mesma coisa, só que fica estranho essas bolinhas no menu de navegação. Então, deixa eu voltar aqui. Voltei, ele já adaptou aqui pra mim. Aqui dentro das LI a gente tem essas tag A. Ela serve para links, então ela vai linkar um elemento a outra página ou a uma coisa específica. Então, por exemplo, aqui eu estou linkando a um ID, a um identificador único do nosso sistema. Ele não pode se repetir e serve para a gente identificar aquele item. Então a gente tem a tag A aqui, tem um href. O href é sempre o endereço de alguma coisa. No caso, eu tô passando, o endereço é esse ID aqui. Procura aí e acha esse ID. E aqui o conteúdo. Então, a gente tem a tag A e o conteúdo dela é um texto. Porque se eu não passo nada aqui, ele fica vazio. Ele não tem nada pra gente visualizar. E aí, eu não consigo clicar no item. Então, a gente sempre passa um texto aqui para esse link aparecer na tela. Ele define ID sobre. E é tanto que se a gente clica no ID sobre, ele desce até onde aquele ID tá. Esse elemento aqui tem esse ID sobre. Então, quando a gente clica no item de navegação aqui, ele vai para aquele elemento. E aí, a gente repete a mesma coisa para os memes e para enviar memes, que é com um ID contato. É assim que a gente cria uma barra de navegação no nosso HTML. E aqui a gente pode mudar se a gente quiser. Por exemplo, colocar sobre gatos legais, que ele já vai mudar aqui. Memes de gatos. Ele muda também. Enviar meme para um amigo. Enviar meme para um amigo. Só que não fica tão bonito assim, né? Se a gente aumenta o texto, ele fica meio estranho aqui. Aí eu vou voltar. Era só para mostrar que dá pra gente fazer, assim fica bem melhor, fica bem mais clean. A gente fechou o nosso header. A gente fechando o nosso header, eu vou até literalmente fechar ele, a gente vem pro main. Então, a gente tem caixinhas, né? Então, o header é a parte superior e o main é o principal, é o conteúdo principal da nossa página. Por isso, a gente usa essa tag main. Então, essa tag main, ela tem uma abertura e um fechamento aqui. Dentro da nossa tag main, a gente tem uma section, que seria um conteúdo separado. Então, seria uma caixinha separadinha ali. Nesse caso aqui, ela tem o propósito de listar os tipos de gatos dev. Vocês devem estar achando estranho, porque aqui a gente só tem a tag UL. E aqui a gente tem um monte de outras coisas. Isso aqui vem do JavaScript. Quando a gente começar a entender um pouquinho da lógica do JavaScript, a gente vai ver que todas essas informações aqui estão lá. A gente só define que aqui vai ter uma lista. E aqui a gente define um H4, que é um título com baixa prioridade. Quando a gente não está estilizando, geralmente, por padrão, o HTML que tiver o H1 é um texto maior, o H2 um texto menor, H3 até o H5. A gente tem 5 níveis de importância para título. O H4 ele é um título não tão importante assim, e aqui a gente dá uma classe para ele de title, só para a gente manter padrão a estilização de título. E aqui a nossa UL, ou seja, a nossa lista não ordenada, a gente coloca um ID para ela, assim que a gente define um ID. Coloca a palavra ID, o igual, abre aspas duplas, fecha aspas duplas. Importante esse ID porque lá no nosso código a gente precisa de uma forma de identificar que elemento é esse que a gente quer colocar essa lista. Então é isso, o section, ele é bloco separado, uma seção específica da nossa página. É isso. Aqui embaixo a gente tem outra seção, ela tem
tem o ID sobre, então quando a gente clica no sobre, ele vai pra cá. A gente define uma classe, que é para estilização mais tarde. E aqui a gente tem um título, H2. Eles têm o mesmo título, a mesma classe. A estilização deles é igual porque eles têm a mesma classe. É tanto que eu acho que eu vou até mudar aqui, ao invés de H4, eu acho que eu vou colocar H2 para manter padrão, né? Ó, acho que assim fica mais bonito, né? Fica padrãozinho aqui, H2, H2, H2. Posso até colocar tipos de gato dev no menu, né? Eu vou fazer isso agora, ó. Eu venho aqui, cadê? Eu não tô enxergando direito. Então aqui, ó, eu vou colocar um ID. Ele já vai completando para mim por conta das extensões que eu coloquei. E então esse aqui vai ser tipo gato. Tipos gatos. Aí eu vou copiar aqui, tipos gatos. Eu vou vir aqui no header. Vou adicionar um novo item à minha lista. Ele já completou aqui para mim. Eu só digitei ali, ele já terminou para mim. Aí aqui eu vou colocar uma tag A. E aí essa tag A, ela vai procurar por tipos gatos e ela vai procurar por tipos de gatos. Beleza, vamos ver se tá funcionando. Ah, funcionou. Ele desceu aqui até o tipos de gato. Beleza, essa parte aqui a gente já viu, esse header também. Agora a gente vai pro sobre. Ele tem a mesma coisa dos outros, o ID dele e a classe dele, que é do tipo card. Então a gente vai usar essa classe em alguns outros lugares. Aqui tem o título, que é da classe título, por isso tem a mesma estilização dos títulos. E aqui a gente tem uma tag nova, que é a tag P. Ela serve para você definir um parágrafo. É literalmente um parágrafo de texto, como se a gente estivesse escrevendo no Word. Ela tem uma abertura e um fechamento também, porque você tem que definir onde que o parágrafo começa e onde que o parágrafo termina. Aí é isso para essa tag sobre aqui, não tem muita coisa nela. Agora a gente vai para a tag conteúdo, né? Que seria essa daqui, ó. Memes em destaque, que é o gato like aqui. Então, seguindo o mesmo padrão, ele tem um ID, tem uma classe, ele tem um título, que é memes em destaque. Dentro dessa section de conteúdo, a gente tem uma tag nova, que é o article. Eles são bem parecidos, tá? Article com section. A diferença entre eles é que o section, ele é caixa mais genérico, então seria aquela gaveta lá que você joga tudo que não tem um lugar específico. Você usa o section para coisas que não tem uma semântica específica. E o article, ele é um item mais isolado. Poderia ser um blog externo, uma postagem externa, não necessariamente faz parte do principal do site. Aí dentro desse article aqui, ele também usa a tag card, tem o mesmo formatinho aqui dos cards. Ele tem o título 3, porque ele tá dentro de outra coisa, então aqui é um título maior, aqui um título menor, porque isso aqui está dentro dessa tag maior aqui, então o nível de importância desse título é menor, por isso que ele usa um H3. Opa, desci no errado. Aqui tem uma nova tag, que é a IMG, ela também não tem fechamento. A única coisa que é importante, que precisa para fazer funcionar a tag IMG, é essa SRC, que vem de source, que seria a fonte. Qual que é a fonte dessa imagem? Essa tag IMG, ela é uma abreviação para image, e aqui eu passo o endereço. Então, saia dessa pasta atual, entre na pasta assets, procure pelo arquivo gato like. Então, vamos lá. Saí dessa pasta, procurei a pasta assets, encontrei a imagem gato like. Então, essa é a imagem aqui que tá aparecendo. Então, aqui a gente cria um parágrafo, que a gente já viu que é um parágrafo normal de texto. E aí, dentro desse parágrafo, a gente cria uma nova tag, que é a tag spam. Ela serve para quando a gente tem um elemento grande e a gente precisa identificar uma pequena parte daquele texto ou daquele elemento, a gente usa a tag spam. Ela serve para pequenas porções de textos que precisam de alguma estilização específica. Neste caso aqui, a gente precisa especificar esse número, porque ele vai mudar com o nosso JavaScript. E aí, para isso, a gente definiu um ID, e aí a gente vai, pelo nosso JavaScript depois, conseguir mudar esse número aqui. Então, quando a gente dá like aqui, que esse número vai mudando, a gente vai mudando ele pelo código. A gente deu vida para ele pelo código. E aqui a gente tem a tag button, que ela é bem autoexplicativa, ela é um botão
A gente dá uma classe para ela, para os botões terem sempre a mesma estilização. E aqui a gente tem um ID também, que é para identificar esses botões e a gente conseguir dar vida para eles fazerem alguma coisa no nosso código. O button, ele é uma tag que tem uma abertura e um fechamento também. E a gente precisa definir um texto aqui, porque se eu tiro, por exemplo, esse texto aqui, fica um botão bem estranho e a pessoa não sabe do que esse botão faz. É um botão surpresa, na verdade. Então é isso para a parte do conteúdo. Vamos fechar aqui, conteúdo. É isso mesmo, né? Conteúdo, essa parte aqui. E agora a gente vai ver os cards. Bom, para ver os cards, eu vou descer um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar. Aqui a gente tem uma section, que, né, é uma caixa genérica que você guarda um monte de coisa, você coloca um monte de coisa lá dentro. O ID conteúdo, que a gente usa lá pelo menu. Um título também, que é o mesmo padrão de antes, que é esse título aqui. Aqui dentro... Oxi, peraí. Não é o gato like. Ah, tá, eu confundi na verdade. Tá tudo dentro da mesma section. E aí, esse aqui é um card, esse aqui é outro card. E aí, então, esse aqui que eu tô vendo, tipos de gatos programadores, é esse daqui. Aqui eu tenho um H3, que a gente já viu, o que ele serve, como que ele funciona. E aí, aqui dentro a gente tem uma outra tag, né? Que é a tag div. Então, a tag div, ela é genérica também. E ela vai definir uma caixa, né? E nessa caixa a gente pode pôr qualquer coisa. Div é div. E vocês vão ver muitas divs quando vocês estiverem trabalhando. Porque é muito comum da gente usar bastante divs no nosso HTML. Então, aqui eu defino uma div que recebe essa classe catList, que é a lista de gatos. Aí dentro dessa div eu tenho outra div que define o item, que é o cat item. E aí dentro dela eu tenho um H4, um título com menos importância, esse texto daqui. E dentro dele eu tenho uma imagem. Então se a gente olhar por aqui no código, a gente tem o H3, que é o título maior. Aí aqui por dentro a gente tem outra caixinha. E aí dentro dessa caixinha a gente tem esse outro texto aqui. E embaixo desse texto a gente tem essa imagem. Essa é a estrutura aqui dos cards. Lembrando, a gente tem uma lista de cards. A gente tem o item, que define qual que é cada um desses quadradinhos aqui. A gente tem o título para cada card e uma imagem para cada card. E isso a gente repete para cada um desses aqui. Gato que dorme no teclado, a mesma coisa. O gato que apaga código sem querer, a mesma coisa. Isso daqui poderia ser feito com um código. Poderia deixar essa repetição aqui para o JavaScript e a gente só especificar o que é de informação que iria aparecer. Então, esse texto aqui viria pelo código, esse endereço aqui da imagem também, e aí a gente só colocaria aqui as tags e deixaria isso ser preenchido pelo JavaScript. Mas é legal de ter essa repetição aqui pra gente ver que dá pra fazer dessa forma e é muito comum da gente encontrar código assim também. Bom, a gente já viu aqui então, deixa eu até fechar aqui essa parte, peraí. É, isso mesmo, os cards. Então, cards são essas imagens aqui com esse texto. Isso aqui são os cards. Agora a gente vai olhar na tabela de emoções. A gente vai aprender a fazer tabela com HTML. A tabela, ela está dentro de um article e aí ele tem uma classe card também. O card é o que dá essa bordinha aqui, essa corzinha aqui e essas bordas arredondadas. Então aqui a gente segue o mesmo padrão, temos um H3 para esse título aqui, tabela de emoções, e aqui a gente começa a estruturar a nossa tabela. A tabela, ela é bem parecida com o conceito de lista, só que um pouquinho mais complicadinho. Primeiro, a gente tem a tag table, que ela vai representar que esse espaço aqui está reservado para a criação de uma tabela. Dentro dessa table, a gente tem table row, que significa linha da tabela. Então, a cada TR é uma linha. Então, eu defini que essa minha tabela ela vai ter 1, 2, 3 linhas. Eu quero uma tabela de 3 linhas. E se a gente conta aqui, ó, de fato a gente tem 3 linhas.
o que que eu faço com essas linhas? Eu preciso de um conteúdo. Para a primeira linha, eu quero que seja o cabeçalho, seja a definição do que cada item aqui representa. Então, eu uso uma tag TH. TH significa Table Header. É igual no Excel, que a gente tem lá header do nosso item, que é para identificar o que cada coisa aqui representa. Eu quero 2 headers. Eu quero o header emoji e o header significado. E eles vão seguir na ordem. O que eu coloco primeiro aqui, vai primeiro. O que eu colocar depois, vai depois. É tanto que se eu troco a ordem aqui, eles vão trocar a ordem aqui também. Tem que seguir a mesma ordem dos significados aqui. Beleza. A primeira linha é isso. Aí eu vou minimizar aqui e a gente vai para a segunda linha. A segunda linha, ela vai representar um conteúdo de fato e vai seguir a mesma ordem. O que eu colocar primeiro aqui vai ficar na primeira coluna e o que eu colocar depois vai ficar na segunda coluna. De novo, se eu inverter aqui, ele vai ficar invertido. Então, é sempre primeiro item vai ficar na primeira coluna, segundo item vai ficar na segunda coluna. E aí, a gente repete a mesma coisa aqui, a terceira linha, né? Primeiro item, feliz, e aqui, deploy funcionando. Esses termos aqui que eu coloquei, por exemplo, bug em produção, deploy funcionando, são termos que a gente utiliza bastante no dia a dia da programação, tá? Então, é interessante para quem quer entrar na área já ir se habituando com esses termos e não estranhar tanto eles, porque eles são bem comuns e a gente usa pra caramba eles, tá? Então é assim que a gente cria uma tabela, fechou? Se você não entendeu, tá tudo bem, pode ir testando aí com o código que eu passei pra vocês, pode rever a aula também, porque essa parte de tabela no começo é um pouquinho confuso mesmo, mas vai praticando aí que vocês vão pegando o jeito. Bom, então aqui a parte de tabelas finalizada. E aí aqui agora a gente vai para uma outra seção bem simplesinha, que é dica do gato sênior, que segue o mesmo padrão. Então aqui a gente tem uma classe do tipo card, que é para gerar essas bordinhas aqui bonitinhas. A gente tem uma tag H3, que é esse título aqui, dica do gato sênior. Um parágrafo aqui, que é se funcionou de primeira, desconfie. Isso é uma piadinha, tá? Porque na programação, muitas das vezes as coisas não funcionam de primeira e a gente fica tentando até funcionar. Então quando funciona fácil demais, a gente fica, por que funcionou tão fácil assim? Tá estranho. Sempre revise quando as coisas funcionam de primeira, tá? Então essa parte aqui, ela é bem simplesinha, é só uma section com um H3 e uma tag P. Deixa eu fechar ela aqui. E aí agora a gente vai para essa outra parte aqui de formulário. Isso aqui a gente chama de formulário, tá? Quando a gente vai preencher informações de campos para enviar para algum lugar. Então aqui a gente tem o ID contato, que é para aquele nosso menuzinho funcionar. A gente tem a mesma classe de card, então por isso que ele tem essa bordinha aqui, tudo bonitinho. A gente cria um H2. A minha câmera tá... Deixa eu diminuir um pouco pra dar pra enxergar melhor. Deixa eu ver como que tá isso aqui. Ok, acho que assim tá melhor. Aí, beleza. Aqui a gente criou um formulário. Semelhante com o que a gente tem com a lista e com a tabela, a gente tem a tag form, que ela tem uma abertura e um fechamento e indica que nesse espaço aqui vai ser criado um formulário. E aí a gente começa a criar o nosso formulário dentro dessa tag. Aqui a gente usa o input, ele é o mais padrão que a gente tem. E aqui eu não coloquei, mas a gente tem o type. E aqui a gente tem vários tipos. A gente tem input do type button, do type checkbox. Então, aqui ele ficaria esse checkbox aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem do input color. Então, ele seria um seletor de cores aqui. A gente tem do tipo date. Então, ele seria um calendário aqui para a gente selecionar a data. E-mail. Então, por exemplo... Ele espera que eu coloque um e-mail e aí dá pra gente configurar um erro depois, que é tipo, se eu digitar um e-mail inválido, ele vai aparecer uma mensagem, por exemplo. O que mais que a gente tem aqui? Do tipo file, então esse tipo file aqui é para escolher um arquivo. Que mais? Do tipo imagem, então um input do tipo imagem, do tipo número. Opa, coloquei errado. Então, aqui ó, do tipo número, então ele só vai aceitar números, ele não vai deixar eu digitar letras. Do tipo password, então ele vai esconder aqui pra mim o que eu tô digitando.
do tipo rádio, então eu poderia ter 2 desse aqui, e aí eu seleciono ou um ou o outro. Deixa eu ver outros tipos aqui que são interessantes da gente ter noção. Do tipo telefone, que aí ele vai esperar que eu digite um telefone. Alguns desses tipos, eles já formatam para você, por exemplo, do número, que ele não permite você digitar a letra. Outros são só mais por semântica. Então, ele indica que esse item aqui é para telefone, mas ele não limpa o que você tá digitando para só permitir caracteres de um telefone, tá? Isso aí a gente tem que fazer depois com um código. E eu acho que é isso. E o tipo text, né? Então, faltou eu colocar aqui que é do tipo text. Esse aqui é do tipo e-mail. E esse daqui, que eu já coloquei os tipos dele. E aqui a gente tem o text area. Esse text area... Peraí, que faltou uma coisa, né? Faltou explicar o que é esse placeholder. Texto que vai aparecer quando o campo não estiver preenchido. É uma forma da gente indicar para o usuário o que ele tem que preencher ali. Porque se eu não tivesse esse placeholder aqui, como que eu ia saber que eu tenho que preencher o e-mail aqui? Não tem como eu saber. Então a gente usa esses placeholders para comunicar com o usuário qual é a informação que ele precisa preencher em cada campo. E aí, aqui a gente tem o text area. O text area também tem um placeholder, que é uma descrição, então indica para o usuário que ele tem que colocar uma descrição sobre o meme que ele está enviando. O text area ele é um espaço maior para você escrever mais texto. Aqui no final a gente tem uma tag button com a classe btn, que é a mesma dos de cima, para estilizar, e com um texto enviar. Bom, a gente terminou a parte aqui de formulários e com isso a gente fecha completamente a nossa tag main. O conteúdo principal já foi. Então, como aqui em cima a gente tinha um header, que era um cabeçalho, a gente tem aqui o footer, que é um textinho que fica aqui no final. Deixa eu passar minha câmera pro lado aqui, pra gente conseguir enxergar aqui, ó. Tem esse footer que é muito comum nos sites terem links para outras coisas, terem sobre a empresa. Quase todo site tem esse rodapé. No nosso caso aqui, a gente fez bem simplesinho, só colocamos aqui o ano, um título, gato dev com umas patinhas aqui. E aí o footer ele é bem simples, ele tem uma tag inicia e termina, que é para indicar que essa caixa aqui, esse espaço vai ser reservado para o footer. E aqui a gente colocou um parágrafo, que é só o mesmo texto que a gente está vendo aqui. Aqui embaixo tem uma coisa que vocês podem estar achando meio estranho. O que é essa tag script aqui que tá fora de tudo aqui? Tá fora do footer? O que é essa tag script solta? Lá no header, a gente definiu que o nosso CSS está numa pasta e a gente consegue acessar ele. A gente está fazendo a mesma coisa aqui com o nosso JavaScript. Essa tag script, ela tem uma propriedade src, que é de source, ou seja, qual que é a fonte desse script que vai rodar. E aqui a gente passa o caminho de onde esse script está. No caso, ele está na mesma pasta, por isso eu não coloco aqueles barras para indicar o caminho. Ela precisa estar aqui no final. O nosso script, ele vai acessar elementos do nosso HTML, correto? Então, quando o meu script rodar, ele precisa ter certeza absoluta que todos os elementos já estão em tela. E o nosso HTML, ele é renderizado de cima para baixo. Se eu coloco o meu script lá no topo, pode ser que na hora que o script rode, ele procure um elemento que ainda não existe, porque ainda não apareceu no navegador. Por isso é um padrão que a gente sempre segue de colocar o script bem no final, antes do fechamento da tag body, porque ele precisa estar dentro do nosso body ali, ele precisa ser renderizado junto com o nosso body. E aí ele consegue acessar os elementos. Bom, então vamos fechar aqui a nossa tag body e com isso a gente fecha completamente o nosso HTML. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Foi uma aula um pouco extensa, mas a gente viu bastante conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Deixa o like, compartilha com quem também tem interesse em iniciar na carreira de dev, quer conseguir a primeira vaga e que precisa aprender o básico de HTML, CSS e JavaScript. Espero que vocês estejam gostando da série de vídeos. Deixa sugestões aí do que vocês sentiram falta, que eu não falei, ou que vocês gostaram, que eu vou responder todo mundo aí. Deixa o like, comenta, compartilha. Eu acho que eu vejo você na próxima e falou!